E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 14, a partir do verso 25. 2 Samuel, capítulo 14. E enquanto os irmãos estão abrindo aí, deixa eu dar mais um lembrete, tá? No final do culto, nós vamos bater fotos ali dos irmãos, de cada irmão. Então não vai embora sem primeiro passar ali e bater uma foto. Vão ser as fotos para o nosso registro de final do ano, tá? Da igreja. Ok. 2 Samuel, capítulo 14. A partir do verso 25, tá? Hoje eu quero ir até o capítulo 15, verso 6, mas vamos ver até onde o Senhor vai nos permitir. Quem achou, diga amém. Ok. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler só o verso 25 agora, tá? Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Até aqui. Vamos orar nesse momento. Deus, obrigado por tua palavra que temos diante de nós. Nos abençoa, Senhor, com sensibilidade espiritual para recebermos a tua palavra. Que a tua palavra possa fazer morada no nosso coração, Senhor. Possa transformar tudo que há em nós. Possamos ser agradáveis a ti. Opera em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, você certamente conhece a palavra mágoa, ok? Essa palavra, originalmente, quando ela surgiu, ela era entendida como uma espécie de nódoa, uma espécie de mancha que ficava em alguém ou em algo por meio de uma contusão. Então, que você vinha e batia, por exemplo, no braço, aí fica aquele roxo. Aquilo ali seria a mágoa, uma mágoa. Mas depois, essa figura da mágoa, ela começou a ser entendida de uma maneira mais ilustrativa, como uma espécie de mancha dentro de nós. Como uma espécie de figura para um desgosto guardado. A gente não foi machucado apenas externamente, algo que nos machucou por dentro e ficou ali guardado dentro de nós. E a palavra mágoa, então, ela está muito relacionada a uma tristeza, uma amargura mesmo, um azedo que começa a surgir dentro da gente, né? Pesar. E eu estava lembrando esses dias um livro que eu li há muitos anos atrás. É um livro do final do século XIX, se não me engano, 1800 e alguma coisa. Um livro escrito por Bram Stoker, chamado Drácula. Já leu esse livro? Drácula, de Bram Stoker, um clássico. Se você não leu, assistiu o filme com o Keanu Reeves, né? Antigo, Drácula, de Bram Stoker. E esse livro, ele é o livro que ele trouxe todos os elementos para essa figura do vampiro, né, no imaginário popular, vieram desse livro aí do Drácula, de Bram Stoker. Era um cristão, Bram Stoker. Era um cristão anglicano, se não me engano, lá da Inglaterra. E é interessante nesse livro que quando alguém é mordido pelo vampiro, né, pelo Drácula, por um vampiro, essa pessoa ela começa a sentir alguns sintomas. Que sintomas são esses? Ela fica muito irritada, ela começa a ter um comportamento estranho, meio agressivo, começa a sentir uma atração por coisas sombrias, ela já também começa a se tornar uma pessoa mais relacionada com a noite, ela tem uma repulsa por clareza, né? por luminosidade. E uma coisa interessante é que
Quando alguém é infectado pela mágoa, como se tivesse sido mordido por um vampiro, né? Mordido pela mágoa, essa pessoa também começa a sofrer algumas mudanças na sua vida. Ela começa, como eu já falei, a ficar amargurada por dentro, azeda por dentro, se tornando muitas vezes uma pessoa hipercrítica. Para onde ela olha, ela só vê os defeitos. Obrigado, meu irmão. Começa a se tornar uma pessoa irritada com tudo que venha daquela que o magoou. Começa a se tornar uma pessoa sempre disposta a olhar a coisa pelo pior cenário possível. Aconteceu uma coisa, não quer saber quais são as possibilidades. Ela vai imaginar o pior cenário e vai assumir como verdade que foi aquele pior cenário o que aconteceu. Começa a se tornar alguém com dificuldade de confiar nos outros, começa a adotar uma prática muito vitimista, porque ela foi ferida, porque ela foi magoada, então ela começa a se ver a vítima, como a vítima de toda a história. O fato é, voltando lá para o livro do Drácula, de Bram Stoker, que aparece uma figura chamada Van Helsing, né? O Dr. Van Helsing, e ele vai dizer como é que você pode ajudar a pessoa que foi contaminada lá pelo vampiro a se livrar, a ser curada daquela situação. Então ele propõe alguns tratamentos, né? Um deles é fazer uma espécie de transfusão de sangue para ir desintoxicando a pessoa, né? Limpando o sangue contaminado. Outra coisa é usar algumas coisas sagradas, como crucifixo, como água benta e outras coisas assim, que é para fazer com que a influência maligna do vampiro ela não tenha tanto poder sobre aquela vítima. E tudo isso são símbolos, na verdade, né? São símbolos do que uma pessoa precisa. Ela precisa de uma limpeza espiritual, uma limpeza interior, como se fosse esse tratamento de sangue. Ela precisa do poder de Deus. Por isso aí a figura dos símbolos religiosos, da cruz, etc., né, para se livrar dessa influência maligna. Mas só tem uma coisa que pode curar a pessoa mordida pelo vampiro. O que é? É matar o vampiro. Não tem outra maneira de curar aquela pessoa. Tem que matar o vampiro. Mais uma vez, voltando aqui para a nossa analogia com a mágoa, só tem uma maneira de você se livrar, de você ser curado desse envenenamento da mágoa na sua vida. É você matando a mágoa. Não tem outra maneira. Você precisa matar essa mágoa. E como é que você pode fazer isso? Duas coisas: perdão e reconciliação. Agora, antes de qualquer outra dessas coisas aqui, você precisa primeiramente buscar poder de Deus. Poder de Deus para limpar o seu coração, para que você possa ser capaz de liberar perdão. Poder de Deus para que você possa dar passos na direção da reconciliação. Não tem outro caminho. Você precisa de poder sobrenatural, de poder de Deus. Porque o natural é que a gente responda a quem nos fez mal com mal. Se a pessoa fez mal para mim, então eu vou responder na mesma moeda. Esse é o tratamento natural, é a resposta natural. Então a gente precisa de algo que vai além do natural, do sobrenatural, do poder de Deus. Perdão não é amnésia. Perdão não é a partir de agora eu perdoei, eu me esqueci de tudo. Não lembro mais o que fizeram contra mim. Não. Perdão é uma decisão que você toma de não usar mais aquilo que foi feito contra você como uma arma contra aquela pessoa. Então, toda vez que surge uma dificuldade, você vai resgatar aquela história lá de trás para usar contra aquela pessoa. Ah, mas eu me lembro daquele dia que você fez isso, fez aquilo outro. Não perdoou. Perdão, você não esqueceu. Mas você, quando perdoou, decidiu que não vai usar mais aquilo contra a pessoa que você perdoou. Da mesma forma, a reconciliação, ela envolve colocar um fim na inimizade. Às vezes, não é que você agora vai voltar àquela amizade como era antes.
Às vezes, você vai ficar cauteloso diante de algumas coisas que você passou. Mas você decide não tratar mais aquela pessoa como inimigo. Você vai dar o benefício da dúvida para aquela pessoa e não tratará mais como inimiga. Então, um coração cheio de mágoa, ele é um solo fértil para o pecado. Você pode não ter tido culpa do que fizeram contra você. E por isso você ficou magoado. É como alguém mordido lá pelo vampiro do Drácula de Bram Stoker. Só não teve culpa de ser mordida, ok? Mas se você não tratar daquela ferida, daquela mágoa, daquilo que foi feito com você, o que acontece é que você vai começar a passar por transformações terríveis. E a partir daí, então, você vai se tornar responsável pelos passos que você vai dar, pelos pecados que você vai cometer por causa daquela mágoa não tratada dentro do seu coração. A nossa história aqui, ela traz alguém que eu vou botar aqui como se tivesse sido mordido pela mágoa, ok? Nós vamos ver aqui um personagem que ele foi mordido pela mágoa. E nós vamos ver duas questões relacionadas a esse personagem. A primeira delas, nós vamos ver aqui a própria mordida. Por mordida eu estou querendo dizer o quê? O início, a origem, o momento, a circunstância que levou aquela pessoa a ficar com o coração cheio de mágoa. Quando a mágoa veio e fisgou ela, mordeu ela, tá? Nós vamos ver aqui o que aconteceu com um jovem chamado Absalão e como ele foi mordido pela mágoa. Agora, antes de entrar aqui na vida de Absalão de fato, eu vou trazer algumas informações que você que já tem acompanhado a nossa série de mensagens aqui, você já conhece algumas dessas informações, mas elas são importantes para a gente entender quando foi que Absalão foi mordido pela mágoa, tá? Primeiramente, Davi era o pai de Absalão. E Davi, apesar de todos os acertos de Davi, ele desde cedo começou a acrescentar mulheres ao seu relacionamento. Ele começou a acumular esposas, o que a Bíblia dizia que era contra a lei. Deus estabeleceu que o rei não deveria multiplicar esposas para si. Os reis pagãos é que faziam isso. Mas os reis que queriam ser servos de Deus não deveriam fazer isso. Mas Davi, ele não ouviu o que a lei do Senhor dizia nessa área da sua vida. E ele começou então a criar famílias numerosas, mas famílias divididas. Os seus filhos, por exemplo, não moravam todos na mesma casa. Suas esposas não moravam todos na mesma casa. De modo que Davi, muitas vezes, nem sabia o que estava acontecendo na casa dos seus filhos. Ele precisava ser informado do que tinha acontecido ali. Então, seus filhos, a sua família foi crescendo sem a supervisão e sem a proximidade real com Davi. O que nós vamos ver é que Absalão, ele está crescendo num ambiente onde o seu pai é alguém semi-ausente. Está mais fora do que dentro de casa. Está mais longe do que perto. É esse o ambiente. Outra coisa. É comum que toda criança tenha o seu pai como um herói, não é? A criança vai crescendo e para ela o seu pai é o mais forte, é o mais inteligente, é o mais bonito, né? É alguém que a criança olha e por causa do seu amor vê como um herói. É muito comum. Então imagine todas as histórias que Absalão ouviu do seu pai, das grandes batalhas que o seu pai enfrentou, das grandes vitórias que o seu pai teve. Tudo isso criou no imaginário de Absalão ainda mais essa figura heróica do seu pai Davi. E de fato, irmãos, até o capítulo 10 de 2 Samuel, o que nós vamos ter são os triunfos de Davi. Ele deu algumas escorregadas no meio do processo, mas até o capítulo 10, basicamente, nós temos
os triunfos de Davi. Então imagine todos esses triunfos enriquecendo a imaginação de Absalão e ele enxergando seu pai como esse grande herói. Porém, imagine também no dia em que Absalão soube do que Davi fez com Batseba e com Urias. Imagine o choque para Absalão, a quebra na imagem do seu herói. É interessante que 2 capítulos apenas vão mostrar a queda, né, as transgressões de Davi. Os capítulos 11 e 12 de 2 Samuel. Então, até o capítulo 10, triunfos. Mas bastou 2 capítulos. Capítulo 11 e capítulo 12. Nós temos aqui as transgressões de Davi. E daqui em diante, até o final de 2 Samuel, o que nós vamos ter vão ser as tribulações de Davi. Davi chorando, Davi sofrendo por causa das consequências desses 2 capítulozinhos aqui. Capítulo 11 e capítulo 12. Você pode até memorizar, né, dividir o livro nesses 3 T's. Até o capítulo 10, os triunfos. Capítulo 11 e 12, como é que eu falei? As transgressões. E do capítulo 13 em diante, as tribulações de Davi. Bom, outra coisa. A gente viu também que Absalão, ele era filho de Davi, e ele tinha uma irmã que também era filha de Davi e filha da mesma mãe que Absalão. Então ela era irmã por parte de pai e por parte de mãe. Mas ele tinha um outro irmão chamado Aminon, e esse irmão, ele era irmão apenas por parte de pai. Ele era filho de Davi, mas ele era filho de Davi com outra esposa. E esse irmão Aminon, que era mais velho do que Absalão, ele violentou Tamar, a irmã de Absalão. E nós vimos que naquele momento, está no capítulo 13, Absalão, ele não fez nada. Talvez ele tivesse até uma expectativa, estivesse esperando que o seu pai, que era o rei de Israel, ele também era pai de Tamar. Não foi apenas a irmã de Absalão que foi violentada, foi a filha do rei, a filha de Davi foi violentada. Então talvez ele esperasse que o seu pai fizesse alguma coisa. A gente leu aqui que Davi ficou irado quando ele soube, irado! Mas ele não fez nada. Não houve justiça para a irmã de Absalão. Então Absalão, ele está crescendo nesse lar dividido, sem a presença do pai, onde ele agora já sabe dos pecados e crimes do seu pai, onde ele agora vê a sua irmã violentada e o seu pai que tinha poder para fazer alguma coisa não fazendo nada. Absalão está crescendo nesse ambiente de frustrações e decepções. E 2 anos se passam desde que tudo aconteceu com Tamar, e o que Absalão faz? Já que o pai não fez nada e já que ninguém fez nada, ele decide fazer justiça com as próprias mãos. Ele trama um plano e tira a vida do seu irmão Aminon. E então ele foge. Ele vai para Jesus, onde o seu avô era rei, o pai da sua mãe Maaca, e fica escondido ali, junto da família da sua mãe. Bom, Davi então está nesse relacionamento agora rompido com Absalão. Então se ele já tinha algum problema, alguma mágoa, alguma frustração com seu pai, agora ele está num relacionamento rompido, ele está separado, ele está como um fugitivo do seu pai. E Davi está num dilema entre punir Absalão pelo crime que ele cometeu ou perdoar Absalão, buscar restauração com Absalão. O fato é que 3 anos se passam nessa situação, até que Joabe, no capítulo 14, que era sobrinho de Davi e comandante do exército, ele traça um plano para trazer Absalão de volta. Ele chama lá uma mulher da cidade de Tecoa, combina com ela o que ela deveria dizer diante do rei, e ela inventa, eles inventam uma história para contar para Davi,
E o objetivo de toda essa história era trazer Absalão de volta. Joabe faz isso não porque ele amava Absalão, porque ele entendia que Absalão era inocente ou qualquer coisa assim. Não, os motivos dele eram políticos. Ele entendia que Absalão, longe de Davi, poderia trazer problemas para o trono de Davi. E Davi já está numa idade aqui mais avançada. Logo chegaria o momento de fazer uma sucessão aqui. E não seria bom que Absalão estivesse longe nesse momento. Então ele trama todo esse plano e ele consegue trazer Absalão de volta. Detalhe, na história que eles inventam para Davi, o personagem que seria o filho da mulher de Tecoa, ele era considerado culpado. Só que na história Davi deveria perdoar ele, porque apesar dele culpado, puni-lo traria uma tragédia ainda maior. Então a figura de Absalão aqui é o quê? Na história que ele está trazendo para Davi, Absalão é culpado. Só que manter Absalão longe pode trazer problemas ainda maiores para o reino. Essa é a ideia, essa é a história, ok? Então, Davi acaba cedendo, manda trazer Absalão de volta. Agora você imagina as expectativas de Absalão quando ele é trazido por Joabe. Talvez ele tenha pensado, bom, agora o meu pai deve ter entendido os meus motivos. Agora o meu pai deve ter percebido como é que eu estava com a razão. Ora, Aminon merecia morrer. O que a lei de Deus dizia? Diante do crime que ele cometeu contra a minha irmã, ele deveria ser punido. Agora o meu pai vai entender que tudo que eu fiz foi justo. Eu só fiz o que a lei mandava. Agora vai dar tudo certo. Mas o fato é que quando ele chega lá, ele descobre o quê? Davi deu uma ordem. Traga Absalão de volta, mas Absalão vai ficar na casa dele e não poderá mais entrar na minha presença. Ele está de volta na mesma cidade, Jerusalém, mas ele não pode mais se encontrar comigo. Que tipo de reconciliação é essa? Que tipo de punição é essa? Em que o filho é trazido de volta, mas o pai determina que eles não podem mais se encontrar face a face. Eu creio que nós podemos ter aqui já material suficiente para descobrirmos que uma mágoa profunda se instalou no coração de Absalão. Ele é alguém que ele foi mordido pela mágoa, que apenas cresceu ao longo do percurso da sua vida aqui. E a pergunta é, o que vai acontecer agora? E a gente chega na nossa segunda questão. Nós vamos ver agora os efeitos dessa mordida da mágoa, os efeitos do veneno da mágoa injetada dentro do coração de Absalão. Nós vamos ver as transformações causadas por essa mágoa em sua vida. Eu vou dizer uma coisa para você. Você não é responsável pelo que fizeram a você. Pessoas podem ter ferido você. Pessoas podem ter magoado você. Pessoas podem ter feito coisas terríveis contra você. E você não é culpado pelo que as pessoas fizeram a você. Mas eu quero te dizer uma outra coisa. Você é responsável por aquilo que você faz com o que fizeram a você. Em outras palavras, você é responsável pela maneira como você reage ao que fizeram de mal a você. E a grande questão aqui é como é que Absalão vai reagir. Lembra que eu comecei falando lá da figura do Drácula de Bram Stoker, né? Que quando ele mordia a sua vítima, ela começava a passar por transformações. Aqui Absalão foi mordido pela mágoa e ele vai passar por transformações também.
eu elenquei aqui pelo menos 7 transformações na vida de Absalão. Ao que parece, ele não reagiu àquela mágoa que crescia no seu coração. Ele não buscou tratar, ele não buscou curar aquela ferida. E ela transformou a sua vida. Vamos ver como, não é? Primeiramente, eu quero dizer que ele foi transformado num narcisista. Talvez ele até já fosse. E aquilo apenas amplificou isso no seu coração. Você sabe o que é um narcisista? De onde é que vem essa palavra? Essa palavra vem da mitologia grega, de um personagem chamado Narciso, por isso o nome narcisismo, tá? Esse camarada, ele é descrito por um homem chamado Ovídio, escreveu um livro chamado de Metamorfoses, e aí ele vai descrever esse personagem do Narciso. E ali na mitologia grega, o Narciso era alguém que era muito belo. E um dia, ele foi até a beira de um lago cristalino para beber água. E então, quando ele se aproximou ali do espelho d'água, ele viu o seu reflexo. E na versão do Ovídio, os deuses teriam amaldiçoado o Narciso, e ele ficou tão apaixonado pelo seu reflexo, pela sua própria imagem, que ele não conseguia se afastar do lago. Ele tentava se afastar, mas não conseguia, ele tinha que estar ali, olhando para o seu reflexo. Até o ponto que ele acabou morrendo de fome, porque ele não conseguia sair dali de perto do lago. Uma outra versão, que eu acho até mais interessante, é que ele se apaixonou tanto pela sua imagem que, tentando chegar mais próximo da sua imagem, ele acabou caindo no lago e morrendo afogado. O narcisismo, ele fala de um amor por si mesmo. Uma visão tão elevada de si mesmo, que faz com que você não enxergue outro além de si mesmo. O verso 25 aqui, ele traz uma descrição interessante sobre Absalão. Olha aí. Em todo Israel não havia homem tão elogiado por sua beleza como Absalão. Da cabeça aos pés não havia nele nenhum defeito. Já imaginou? Se eu perguntar para você aí, tem alguma coisa que você gostaria de mudar na sua aparência? Acho que todo mundo ia dizer alguma coisa, né? Não, tem isso, tem aquilo, assim, melhor, né? Pudesse mudar esse detalhezinho, eu gostaria, né? As mulheres sempre têm um quilo a mais para perder, né? Alguma coisa assim. Enfim, sempre tem alguma coisa que você gostaria de mudar. Pois Absalão nem chulé não tinha, né? Da cabeça aos pés não tinha um defeito. Um homem extremamente elogiado por sua beleza. Por que esse comentário aqui sobre a beleza de Absalão? A gente já está lendo sobre Absalão faz tempo. E até então ninguém tinha dito algumas coisas aqui sobre Absalão, tá? Mas aqui é dito que ele era alguém de beleza fora do comum. Uma coisa interessante. Quando Davi é apresentado inicialmente como aquele que vai ser o novo rei de Israel, há um comentário sobre a boa aparência de Davi. Quando Saul é apresentado como aquele que vai ser rei de Israel, também há um comentário sobre a grande beleza de Saul. E aqui Absalão, parece que ele é apresentado agora como alguém que supera todos os candidatos antes dele. Absalão é descrito aqui talvez com essa beleza tão grandiosa, no sentido em que ele tinha todos os atributos que chamariam a atenção do povo. Ele tinha a aparência que atrairia a paixão do povo. O povo olharia para ele e diria assim: esse é alguém que tem porte de rei. Esse é um rei que dá para a gente seguir. Ele chama a atenção, ele é cativante por causa da sua beleza, da sua aparência. Esse é Absalão.
Outra coisa interessante, olha os versos 25 e 26. Já falei, eu já li o verso 25, né? Mas olha o verso 26. Sempre que o cabelo lhe ficava pesado demais, ele o cortava e o pesava. Eram 2,4 kg, segundo o padrão do rei. Tem outra versão que mostra aqui que era uma prática que ele fazia frequentemente. Há uma coisa interessante aqui. A palavra peso, a gente já viu isso ao longo de 1 Samuel, por exemplo, é a palavra kavod. Essa palavrinha hebraica, kavod, ela é a mesma palavra traduzida por glória. Então, peso ou glória, traduzir como um ou como outro, vai depender o quê? Do contexto apenas, ok? Mas é a mesma palavra. É que nem manga, né? Se é manga aqui de camisa ou manga fruta, a gente vai depender do contexto, porque a palavra é a mesma. Então o autor, ele às vezes vai fazendo trocadilhos com essa palavra. Ele vai usando essa palavra, às vezes, para apontar algumas questões interessantes. E qual é a questão interessante aqui? É que é como se houvesse uma glória sobre a cabeça de Absalão. É como se o cabelo pesado de Absalão fosse, na verdade, a glória da coroa de Absalão. É como se, para ele mesmo, ele já se sentisse como rei. E o fato é que ele pode ter muitas expectativas acerca do reinado. Absalão, ao que parece, ele seria o terceiro filho de Davi. Davi tinha Aminon. Davi teve um outro filho com Abigail chamado de Quileabe, né? Interessante que Quileabe, em outro lugar, ele aparece com o nome de Daniel. Então, alguns entendem que talvez teria sido uma corruptela e o nome real fosse esse, Daniel, né? Quileabe. E então nós teríamos Absalão como terceiro. Aminon já morreu. Quileabe nós não ouvimos mais falar dele em lugar nenhum em toda a Escritura. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. E por que em momento nenhum ele é apresentado como uma possibilidade de rei, como um aspirante ao trono? Alguns entendem, portanto, o mais provável é que antes de Davi ter assumido o trono de Israel, que Eliabe tivesse morrido. Ainda criança, tivesse falecido. Então, por isso, ele não aparece mais na história, porque ele não é mais relevante para as discussões aqui acerca do trono, ok? Então, se os dois estavam fora da jogada, o terceiro, na linha de sucessão, era quem? Absalão. Absalão aqui, ele, com essa figura, né, de beleza, de ser alguém cativante, e de alguém que traz uma glória sobre a sua cabeça, é alguém que ele já começa a se sentir como se fosse rei. Especialmente agora que ele volta para Jerusalém, não é? Esse negócio de pesar o cabelo. Irmãos, quem é que anda pesando o cabelo aqui? Né? Vai cortar o cabelo lá no irmão Cícero, aí chega lá no final você pede, irmão, você junte o meu cabelo aí, pese para ver quanto é que deu, né, de cabelo pesado. Tem alguém que faz isso, né? Isso mostra muito essa figura vaidosa, narcisista, aqui algo relacionado à ideia de que Absalão, ele não apenas sabia que ele era muito belo, né? Ele gostava, ele se vangloriava com isso, ok? Bom, alguns entendem aqui também que pode haver um paralelo com Saul, no sentido em que Saul ele era distinguido também pela sua cabeça, né? Ele era aquele que era mais alto do que todos. A cabeça dele estava acima de todos os outros. Os mais altos batiam no ombro dele, não é? Aqui, o Absalão é distinguido também, na sua beleza, por esse cabelo que tem aí na sua cabeça. Mas um outro paralelo possível também é com a figura de Samuel. Porque Samuel ele é retratado como um nazireu. Ele cortava o cabelo e fazia votos. E Absalão, nós vamos ver que ele parece que também tem uma prática de fazer votos.
Ele faz votos anualmente, o que então poderia indicar que ele talvez tivesse uma relação com o nazireado, só que ele seria um antinazireu. Se Samuel foi o nazireu que preparou o caminho para o trono de Davi, Absalão seria um nazireu falso, que nós vamos ver mais adiante que esses votos dele às vezes são apenas desculpas. Ele usa os seus votos religiosos como uma mentira. Nós vamos ver ainda, tá? E ele é aquele que, na verdade, vai preparar o caminho para a destruição do trono do seu pai, para a usurpação do trono do seu pai. Bom, o fato é, Absalão é alguém narcisista. Outra transformação. Se a mágoa o mordeu, ele se transformou no quê? Em alguém amargurado. Olha o verso 27. Ele teve 3 filhos e uma filha, chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher. Maaca, a esposa de Davi, mãe de Tamar e de Absalão, devia ser uma mulher muito bonita, né? Só saía menino bonito aqui dessa mulher. Absalão, Tamar. Só que uma coisa interessante aqui, irmãos. Normalmente, é mais comum, quando você vai olhar genealogias no Antigo Testamento, até no Novo, que você encontre principalmente os nomes masculinos. Isso por quê? Porque envolvia uma série de questões legais, como questões relacionadas à herança, questões relacionadas também a uma compreensão militar e uma compreensão também de quem poderia ocupar alguns cargos em Israel. Por exemplo, alguém para ser um levita ou um sacerdote, você tinha que ser da tribo de Levi, então a genealogia era muito importante para definir quem é dessa tribo. Tinha que ser descendente de Arão para ser sacerdote ou sumo sacerdote. Então as genealogias eram muito importantes. E como apenas homens poderiam ocupar essa posição, então era mais comum que você encontrasse em genealogias os nomes masculinos. Embora que a gente sempre encontre alguns nomes femininos também, tá? Mas aqui o que nós temos é o inverso. Não aparece nenhum nome masculino dos filhos de Absalão, mas o nome da filha dele é dito. O nome dela é Tamar. Por quê? Porque isso é que é importante nesse texto. O nome que ele deu para a filha, Tamar. Aqui ele está homenageando a irmã dele que foi violentada. Ele está botando o nome dela na filha dele. Isso indica o que para nós? Que ele nunca superou aquilo. Que aquilo foi algo que ficou marcado na cabeça de Absalão, no coração de Absalão. E é talvez aqui um protesto dele, em que ele quer fazer aquilo lembrado a todos do que foi feito contra a irmã dele. E por isso ele bota o nome da filha dele de Tamar. Absalão demonstra aqui que essa mágoa está muito presente dentro dele. Olha o verso 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ser recebido pelo rei. 2 anos sem contato com Davi, morando na mesma cidade. Irmãos, a Bíblia nos chama a disciplinarmos os nossos filhos quando eles cometem pecados, ok? E é uma responsabilidade dos pais. Ninguém vai disciplinar o seu filho por você. Há algo que só nós podemos fazer pelos nossos filhos, que nós não vamos fazer pelos filhos de mais ninguém. Disciplina. É por isso que a Bíblia vai dizer que o pai que ama, ele disciplina o seu filho, mas se ele não disciplina, ele está tratando não como filho, mas como bastardo. Ele está tratando como filho dos outros. Porque ele não está fazendo aquilo que só ele poderia fazer com o filho dele. Agora a Bíblia também fala que há maneiras corretas de nós fazermos isso. E Paulo vai dizer lá em Efésios, por exemplo, para que os pais não levem os seus filhos à ira. E como é que os pais podem levar os seus filhos à ira? Muitas vezes, quando eles disciplinam de maneira errada. Muitas vezes, quando eles estabelecem sobre os seus filhos coisas que estão muito além das capacidades deles, dos limites deles.
quando eles lidam com seus filhos com 2 pesos e 2 medidas. Alguém já disse que quando você estabelece apenas regras sem um relacionamento real, você está criando o caminho para problemas futuros. Nós precisamos da disciplina atrelada a um relacionamento amoroso, para que os nossos filhos percebam que nós não estamos apenas ali descontando a raiva neles, que nós estamos disciplinando eles porque os amamos e queremos livrá-los das consequências terríveis que o pecado sempre traz. Queremos trazê-los de volta para o círculo da bênção de Deus. Mas aqui a disciplina que Davi estabeleceu, irmãos, é uma disciplina que corta completamente os vínculos, os laços. Ele rompe relacionamento com seu filho. E por meio desse processo, o que Davi está fazendo é apenas plantando mais amargura no coração dele. Agora perceba uma coisa. Quando a Bíblia diz assim, e fulano ficou 3 anos sem ir lá, passou 2 anos sem comparecer em tal lugar, ela está fazendo o quê? Ela está criando uma expectativa para nós de que isso vai mudar. De que a pessoa tinha passado 3 anos sem ir em determinado lugar, agora ela vai naquele lugar. Então aqui, ele ficou 2 anos sem comparecer diante da presença de Davi. O que ele está falando para nós aqui? Que vai acontecer alguma coisa e agora ele vai para a presença de Davi, certo? Mas a pergunta é, isso vai ser bom ou isso vai ser ruim? Vai haver uma reconciliação total ou um agravamento da crise? Essa é a pergunta. E a gente chega então na terceira transformação aqui de Absalão. Absalão, por conta dessa amargura, ele se torna alguém sem escrúpulos. Vamos dar uma olhadinha aqui. Olha o verso 29. Então mandou chamar Joabe para enviá-lo ao rei. Mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo pela 2ª vez, mas ele novamente não quis ir. Pronto. Vou beber uma aguinha. Quando Absalão tramou o seu plano para matar Amnon, ele esperou 2 anos. Aqui, ele esperou mais 2 anos para ver Davi. Mas passou esses 2 anos e parece que ele não conseguiu bolar nenhum plano para estar na presença de Davi. Então ele só tem uma esperança aqui. Qual é a esperança dele? Quem foi que trouxe ele de volta, lá de Jesus para Jerusalém? Joabe. Então agora ele vai procurar quem? Joabe. Poxa, se Joabe conseguiu me trazer de volta, talvez Joabe seja a única pessoa que possa conseguir uma audiência com meu pai, com o rei, para que eu novamente tenha essa oportunidade de estar ali diante dele. E para que ele queria estar na presença de Davi? Ele queria uma reconciliação, ok? Bom, vamos ver o que acontece. Primeiro, ele manda chamar Joabe, Joabe não vem. Ele manda chamar Joabe de novo, e Joabe de novo não vem. Por quê? Porque Joabe já sabia. Primeiro, quando ele tramou todo o plano e deu certo, e Davi disse, ok, Joabe, eu vou fazer o que você está pedindo. Qual foi a reação de Joabe? Se a gente fosse traduzir em outras palavras, fosse traduzir numa expressão só, a reação de Joabe foi a seguinte, ó. Ufa, escapei, né? Deu certo e o rei não ficou com raiva de mim, não vai fazer nada contra mim. Só que o rei foi muito claro com Joabe. Ele disse o quê? Mas você nunca mais vai trazer ele na minha presença. Então Joabe já sabe. E Joabe não tem nada a ganhar com isso. Então ele diz, eu não vou me meter mais nesse negócio aí não. Isso aí vai acabar sobrando é para mim. Já fiz a minha parte, não me meto mais. Como é que Absalão então vai resolver esse problema? Olha o verso 30. Então Absalão disse a seus servos, vejam, a propriedade de Joabe é vizinha da minha e ele tem uma plantação de cevada. Entenda, a plantação de cevada aqui é um negócio de Joabe. Ele ganha alguma coisa com isso daí. Traduzindo para a nossa linguagem dos nossos dias, é como se ele dissesse assim, Joabe tem uma loja aqui, tá?
Só para a gente ter uma noção aqui de perspectiva, né? Porque a gente escuta às vezes só a plantação e a gente diminui. Mas nessa época, uma cultura profundamente agrícola, principalmente, essa plantação era como se fosse um comércio, como se fosse uma loja aqui de Joabe, ok? O que ele vai dizer então? Tratem de incendiá-la. E os servos de Absalão puseram fogo na plantação. Como é que Absalão resolve o problema? Mandei chamar Joabe 2 vezes e ele não veio. Taca fogo na loja dele. Vai lá e taca fogo na plantação dele. Quero ver se agora ele não vai me dar atenção. Quero ver se agora ele não vem falar comigo. É assim que ele trata. Mas, meus irmãos, em qualquer cultura, em qualquer sociedade, isso daqui é algo que ilegal. É criminoso o que ele está fazendo. Você não pode invadir, destruir os bens do seu próximo. Está nos 10 mandamentos. Então, Absalão se transformou em alguém o quê? Sem escrúpulos. Ele está disposto a passar por cima do que tiver que passar, a quebrar a regra que tiver que quebrar, a lei que tiver que quebrar, desde que ele consiga o que ele quer. É a ética de Maquiavel. Os fins justificam os meios. O meu fim é, eu preciso que Joabe vá falar com meu pai para ter uma audiência com ele. Qual é o meio que eu vou usar para atingir esse fim? Qualquer meio. Qualquer meio. Então é isso que ele está fazendo aqui. Ele está sendo inconsequente? Se Joabe fizer alguma coisa contra ele? Não, eu acredito que ele não está sendo inconsequente. Ele sabe que Joabe não vai fazer nada contra ele. Joabe é filho do rei. Joabe não, perdão. Absalão é filho do rei. Absalão é o próximo na sequência para ser rei. Então Joabe não vai fazer nada contra ele. E ele sabe disso. E por isso ele está aqui tão tranquilo em quebrar essas regras. Bom, olha o verso 31. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: por que os seus servos puseram fogo na minha propriedade? Absalão conseguiu o que queria. Ele queria que Joabe viesse falar com ele. Pronto. Deu certo o plano. Ele conseguiu o que ele queria. Bom, a gente chega aqui na 4ª transformação de Absalão. Absalão agora vai se transformar também em alguém orgulhoso. E aqui está muito relacionado com o narcisista. A diferença é que o narcisista ele está mais ligado a uma questão de beleza, né? Essa figura do narciso. Enquanto que o orgulho ele está mais ligado a você só pensar em você mesmo, nos seus próprios objetivos, no que você vai ganhar, no que você vai perder, nos seus interesses, nos seus planos. Você só olha para você. É o que você quer que importa. É o que você quer que interessa. Não tem uma relação necessária com beleza ou algo do tipo, ok? E ele aqui só pensa nele. Nós vimos ele passar por cima aqui da plantação do outro e não está nem aí. Bom, vamos ver aqui que resposta ele vai dar a essa pergunta de Joabe. Por que você mandou os seus servos queimar a minha plantação? Qual a resposta que ele dá? Olha o verso 32. Absalão respondeu: mandei chamá-lo para enviá-lo ao rei com a seguinte mensagem: por que voltei de Jesus? Melhor seria que eu lá permanecesse. Quero ser recebido pelo rei. E se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande me matar. O que eu quero primeiramente apresentar para vocês é o seguinte. Ele respondeu alguma coisa da pergunta de Joabe. Joabe perguntou: por que você mandou queimar a minha plantação? Ele respondeu. Ele não está nem aí para a pergunta de Joabe. Talvez ele tenha dito algo do tipo... Aqui nós temos um resumo, né, da conversa. Talvez ele tenha dito algo assim... Foi só dessa forma que você vir falar comigo, né? Pois deixa eu lhe falar agora o que eu quero. Pronto. O que ele quer é que interessa. A vontade dele é que interessa. Por quê? Porque ele só pensa nele.
Ele só pensa em satisfazer a si mesmo. Ele é orgulhoso. Ele começa aqui relatando a sua insatisfação com seu pai. Para que ele mandou vir, então, de Jesus para cá? Era melhor ter me deixado lá, com o rei, meu avô, em Jesus. Ele questiona o propósito do seu retorno. Tudo aqui é sobre ele. E então, no final, ele vai para tudo ou nada. Eu quero falar com meu pai, e se ele encontrar uma culpa em mim, então que ele aplique a sentença. Oi, pronto. Qual é a sentença para o crime dele? O crime dele foi, ele matou o irmão dele, Aminon. Qual a sentença? Ele deveria ser morto. Por isso que ele está dizendo aqui. Se ele achar então culpa em mim, que ele me mate. Aplica a sentença então. Por que ele está dizendo isso? Na verdade aqui, irmãos, é quase que uma acusação contra Davi. Eu quero ver se Davi vai ter coragem de me matar, de me punir. Por quê? Porque eu só tive que matar Aminon porque ele, o rei, não aplicou a justiça. Aminon violentou a minha irmã. A lei, então, devia ser que ele fosse punido. Quem era cara para punir ele? Davi. Se Davi não puniu ele, eu tive que ir lá e fazer isso. Em outras palavras, ele também está dizendo o quê? Eu sou inocente. Eu só fiz o que fiz porque ninguém mais teve coragem de fazer a justiça que deveria ter sido feita. É isso que ele está dizendo. E a gente chega então na quinta transformação aqui de Absalão. Ele se torna alguém dissimulado. Olha aqui comigo, verso 33. Então Joabe foi contar tudo ao rei, que mandou chamar Absalão. Ele entrou e prostrou-se, rosto em terra, perante o rei. E o rei saudou com um beijo. Pronto. Vamos olhar aqui alguns detalhes. Por que ele está aqui como alguém dissimulado? Antes da gente chegar nisso, Joabe faz exatamente o que Absalão tinha exigido. Ele vai falar com Davi. E talvez aqui Joabe até pensou assim, rapaz, eu vou logo fazer isso daí, porque vai que ele apronta outra, né? Vai que traz outro problema aí para mim, eu vou resolver logo isso daí. E então ele marca, o rei, ele aceita receber Absalão na sua presença. E quando esse encontro acontece, a descrição aqui, o que acontece aqui? Absalão chega e ele se prostra completamente. É como se ele estivesse se submetendo completamente a Davi. Reconhecendo a grandeza de Davi, honrando Davi, mas se colocando completamente ali aos pés de Davi e à mercê do que Davi quiser fazer com ele. A submissão absoluta. Pergunta é, será que ele está se submetendo mesmo, de coração, a Davi, ao seu pai? Essa é a pergunta, não é? O que Davi faz? Davi dá um beijo nele. E aquele beijo é um símbolo de quê? Está perdoado. Pronto. Nos reconciliamos, não temos mais nenhum problema, você agora pode comparecer à minha presença novamente, ok? Bom, até que enfim uma reconciliação aqui, né? E a pergunta para nós, será? Será que teve reconciliação mesmo? Irmãos, o texto diz algumas coisas para nós, mas aqui o que parece mais impressionante é o que o texto não diz. Irmão, se aqui fosse uma grande reconciliação, nós teríamos uma descrição detalhada. Nós teríamos aqui o diálogo entre eles, nós teríamos aqui abraços, nós teríamos aqui choro, nós teríamos aqui uma cena como aquela do filho pródigo, quando ele volta e o pai corre e o abraça. Seria isso aqui. Mas aqui nós temos uma descrição rápida e fria da situação.
Não há conversa, não há diálogo retratado, não há demonstrações profundas de afeição, uma fria descrição de uma reconciliação meramente formal. É isso que nós temos aqui. Absalão está apenas cumprindo um papel. Por isso eu estou dizendo que ele está aqui dissimulado. Ele não estava interessado de fato em reconciliar-se com seu pai. E as atitudes que nós vamos ver daqui para frente vão mostrar exatamente isso. Bom, o que mais que nós encontramos aqui? A sexta transformação de Absalão. Ele se torna alguém ambicioso. Ambicioso. Vamos dar uma olhadinha aí no verso 1 do capítulo 15. Ele diz assim: algum tempo depois, Absalão adquiriu uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Por que Absalão quis tudo isso daí? Por que ele queria uma carruagem? Porque ele queria se locomover mais facilmente, né? Alguns estudiosos dizem, inclusive, que aquela região era uma região que não era muito apropriada para viagem em carruagem. Então, para que ele queria essa carruagem? Não só a carruagem, né? Uma carruagem, adquiriu cavalos, uma escolta de 50 homens. Por quê? Porque ele começa já a agir como rei. E ele quer criar uma grande impressão diante das pessoas. Ele quer ser visto como rei. Ele quer já ir transportando para o imaginário dessas pessoas que elas venham a pensar nele como rei, como alguém grandioso. É isso que ele está fazendo aqui. Vocês imaginem a cena. Absalão indo lá na carruagem dele, na frente dele, uns 25 homens assim na frente dele, né? Com cavalo, com tudo. E atrás dele, mais uns 25 homens fazendo a proteção dele. Quando a gente está assim na rua, aí vem um carro que vai assim com umas 2, 3 viaturas na frente. A gente já fica assim, né? Eita, pai, deve ser alguma coisa importante isso daí, né? Vocês imaginam essa cena aqui. De Absalão chegando com esses 50 homens fazendo a sua escolta pessoal aqui. Ele queria mostrar realmente uma imagem grandiosa para as pessoas. A imagem de um rei. Eles poderiam olhar para ele como um rei. Essa é a questão. O que mais? Olha os versos 2 e 3. Ele se levantava cedo e ficava junto ao caminho que levava à porta da cidade. Sempre que alguém trazia uma causa para ser recebido pelo rei, Absalão chamava e perguntava de que cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia: a sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Olha aqui. Absalão queria reconciliação mesmo, quando ele foi se encontrar com Davi. Algum momento ele confessou algum pecado, pediu perdão, confrontou seu pai em amor. Meu pai, o senhor tem agido assim, assim, assado. Nada. Mas ele, aparentemente, se reconciliou. Mas o que ele fez logo em seguida? Botou uma roupa de rei, entre aspas aqui, né? Está se portando como se fosse rei. É um cara diligente. Se acordava cedo. Preguiçoso não, viu? Cedo ele estava lá. Ele traçou um plano e ele estava ali, ó, trabalhando duramente no seu plano. Seu plano era o qual? Se tornar rei. Esse era o plano. Ele não já seria rei? Já. Mas o problema dele aqui é que ele não tem paciência para esperar o momento certo. Ele está tão cheio de si, o coração tão amargurado, que ele está querendo acelerar o processo, passar por cima do pai dele e se sentar logo no trono. Essa é a questão aqui. Ele é o contrário do filho pródigo, ok? Bom, vamos lá. Qual a estratégia dele? Ele fica lá na estrada, próximo da entrada de Jerusalém, porque quem for para Jerusalém vai ter que passar por ali e vai ter um contato com ele primeiro. Vai conversar com ele antes de falar com qualquer outro.
Ele se coloca ali como alguém interessado nos viajantes. Ele manda chamar. Olha, está vindo ali uma caravana. Chama aqui. Você vem de que cidade? Olha só, o filho do rei está indo se encontrar com as pessoas e ele está ali interessado nelas. Onde é que você vem? Qual é a sua cidade? Ele perguntava qual era a causa da pessoa, ele ouvia o que as pessoas tinham a dizer, ele se solidarizava, ele dizia, rapaz, a sua causa é justa mesmo. Realmente, não interessava qual era a causa, se era justo ou se não era. O texto diz que para todinho ele estava dizendo o quê? Você tem razão. Olha, você está certo. O que mais que ele dizia? Ele desanimava a pessoa no final. O verso 3, né, ele disse o quê? A sua causa é válida e legítima, mas não há nenhum representante do rei para ouvi-lo. Olha o que ele estava fazendo. Ele não atacava diretamente Davi, não, viu? Se alguém chegasse para falar com ele, rapaz, o que você está fazendo? Ele podia dizer o que aqui? Alguém esperto. Ele poderia dizer o quê? Não, eu estou só tentando ajudar meu pai. Eu estou tentando ver se tem alguma coisa que eu posso fazer para ajudar. Mas você falou mal do rei. Eu? Não. Eu falei que, infelizmente, tem alguns funcionários do meu pai que não estão ajudando meu pai. Que não estão fazendo o trabalho direito. Porque aqui ele não falou de Davi. Ele falou, infelizmente, não tem nenhum representante do rei que possa ouvir a sua causa. Ele já desanimava a pessoa. Mas ele se colocava como alguém o quê? Que ouviu a causa. Em outras palavras, se eu fosse o rei, né? E aqui, irmãos, de certa forma, há uma mentira de Absalão. Porque a gente viu no capítulo 14, a mulher de Tecoa foi falar com Davi e Davi escutou a mulher. Aqui, só para vocês entenderem, a região era muito grande. Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada disso, né? Então existiam espécies de lideranças locais, tribunais locais, onde as pessoas podiam ir, apresentar sua causa e o tribunal poderia resolver. Mas quando a pessoa entendia que o tribunal não resolveu, então tinha a Suprema Corte, né? A última instância de apelação, quem era? O rei, Davi. Então por isso que as pessoas viajavam para vir conversar com Davi para apresentar uma causa. Quando ninguém conseguiu resolver sua causa lá na sua região, então é a vez de apelar para Davi. E está aqui Absalão conversando com essas pessoas. Olha o verso 4. Ele diz assim. E Absalão acrescentava: quem me dera ser designado juiz desta terra? Todos os que tivessem uma causa ou uma questão legal viriam a mim e eu lhe faria justiça. Olha, né? Oh, rapaz, eu queria tanto ajudar. Eu amo tanto esse povo. Queria tanto ajudar, poder ajudar. Uma pena que, se eu pudesse ser juiz, tenha certeza, eu fazia justiça. Eu estava do seu lado, não tem perigo aí de eu não resolver o seu problema. Não parece político em época de campanha isso aqui, né? Está aqui já fazendo aqui a sua campanha, Absalão. Vote para Absalão, rei de Jerusalém, né? Número 666. Está aqui ele, fazendo campanha. Olha o verso 5. Olha o finalzinho aí, o verso 5. Olha aí. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, só estava diante do filho do rei, né? O filho do rei dando toda essa atenção, toda esse moral. O que a pessoa fazia? Ela ia fazer a mesma coisa que ele fez diante de Davi. Ia se prostrar no chão, em sentido de reverência. O que ele fazia nessa hora? Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Olha que homem humilde, né? Na hora que a pessoa ia dizer, não, pelo amor, não faça isso, vem cá, rapaz, você é meu irmão, você não é amigo não, você é meu irmão, né? A amizade é tudo, né? Tocava a músicazinha lá no final. Rapaz, é um político esse homem. Se tivesse menino catarrento lá, ele beijava também, né? Saí na foto aqui, pronto. Qual é a impressão que ele deixava nesse povo que se encontrava com ele?
Primeiro, o texto começou falando o quê? Da beleza dele. Rapaz, chega aquele homem impressionante, bonito, né? Arrumado, sem um defeito da cabeça aos pés, cheiroso, importante, cheio de... Não apenas era filho do rei, tinha lá a carruagem dele lá, 50 soldados escoltando o homem. Aí o homem quer falar com você, ó. Ouvir qual é a sua causa, o que está acontecendo com você. Mostra, rapaz, você está certo, eu queria tanto lhe ajudar. Ah, se eu pudesse, rapaz, pena que eu não posso. E aí quando você ia agradecer, diz, não precisa agradecer, vem cá, me dê um abraço. Rapaz, é porque eu amo demais esse povo, rapaz. Eu estou fazendo isso aqui porque eu amo vocês. Pronto, olha aí. Qual era o propósito de tudo isso? Verso 6. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. Assim ele foi conquistando a lealdade dos homens de Israel. É interessante essa expressão aqui traduzida como conquistando. Literalmente, essa palavra aqui ele foi roubando o coração desse povo. Alguns capítulos atrás, nós vimos que o povo amava Davi. Amava Davi. Só que agora Davi já estava ficando velho. Agora Davi já tinha revelado os seus pecados. Agora Davi já tinha botado os pés pelas mãos. E tinha alguém jovem, e tinha alguém que parecia tão grandioso, tão belo, tão inteligente, tão interessado no bem do povo. E aos pouquinhos ele ia o quê? Roubando o coração do povo, de Davi, seu pai, para ele. O que Absalão se transformou aqui? A sétima e última coisa na qual ele se transformou: um manipulador. Todo o seu trabalho duro, acordando cedo, é para manipular as pessoas em seu favor contra o seu pai. Para isso ele está pronto para encenar o papel que ele puder. Ele é um populista. Ele se faz como homem do povo. Ele mente se necessário for. Mas ele está pronto aqui a manipular todos para ter o que ele quer. Ele reverencia quem precisar ser reverenciado. Ele beija quem precisar ser beijado. Ele abraça. E se nada disso resolve, ele taca fogo. Tudo isso para manipular as pessoas e fazer o que ele quer. E ter o trono que ele quer. Meus irmãos, Absalão nunca se reconciliou de verdade com seu pai. Ele começou desde cedo a nutrir uma convicção de que o seu pai era incapaz de fazer justiça. Ele não fez justiça nem no caso dele, nem no caso da irmã dele. Então o pai dele já não podia mais ser rei de Israel. Quem era que podia ser rei de Israel? Ele, é claro. Ele. A mágoa mordeu profundamente e apagou qualquer qualidade que o seu pai tivesse aos seus olhos. Ele já não conseguia mais ver nenhuma qualidade no seu pai. Ele olhava para o seu pai e via como alguém incapaz por completo, que precisava ser substituído urgentemente. Essa ferida nunca cicatrizou no seu coração. A ira pelo que aconteceu com sua irmã nunca foi tratada no seu coração. E isso trouxe aqui essas transformações profundas em Absalão. Irmãos, quando a mágoa não é tratada, é isso que vai acontecer no seu coração. Ela vai te transformar e te levar para um caminho de pecado. E ela vai afetar quem você é. Uma pessoa com o coração cheio de mágoa não consegue continuar sendo uma pessoa piedosa, amando ao Senhor, andando com o Senhor. A palavra de Deus vai dizer, se você não ama ao irmão que você pode ver, como é que você vai amar a Deus que você não vê? A mágoa vai te levar para longe do Senhor e vai desfigurar você, desumanizar você, se não for tratada. Você estranhou, em algum momento aqui, não ter encontrado
Deus nessa história? Percebeu que Deus não apareceu aqui nessa história? Parece que Deus não tem mais lugar na vida de Absalão. E, na verdade, Deus vai aparecer. Não hoje. Na próxima mensagem vai aparecer. Mas apenas como mais uma desculpa nos planos pecaminosos de Absalão. Absalão está pronto para manipular até Deus, se ele puder. Essa é a questão. Ok? Bom, o que a gente aprende com tudo isso aqui, meus irmãos? Primeira coisa, você não pode se esconder atrás do que fizeram contra você para justificar os seus pecados. Absalão podia apresentar várias causas legítimas de coisas que fizeram contra ele. Era legítimo, não é não? Absalão ter ficado indignado com o que fizeram com a irmã dele, por exemplo. A falta de justiça. O pai dele não agiu na situação. Mas isso justificava Absalão agir como ele tem agido até aqui? Isso justificava todos os pecados que Absalão começou a abrigar no seu coração e colocar em prática na sua vida? Não. Cuidado com o vitimismo. A postura vitimista é aquela que, quando você é confrontada por coisas que você fez, você fica tentando sempre jogar a culpa para outros, porque outros também fizeram alguma coisa com você. De modo que você sempre é a vítima. Você fez isso. Ah, mas é porque você não sabe o que aconteceu comigo. É por causa daquilo, é por causa daquilo outro. Cuidado, não dá para se esconder atrás. Não dá para justificar os seus pecados por causa daquilo que fizeram contra você. Não dá. Alguém já disse, olha, você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Tem como evitar isso? Mas você pode evitar que eles façam um ninho na sua cabeça. Isso você pode evitar. As pessoas vão ferir você. Nós estamos num mundo caído, as pessoas vão machucar você, vão fazer coisas erradas contra você. Mas o que é que Jesus ensina? Jesus que foi maltratado, Jesus que foi cuspido, Jesus que só fez o bem, que só fez amar, e foi morto numa cruz. O que é que ele ensina? Não pague o mal com o mal. Dê a outra face, caminhe a segunda milha, vença o mal pelo bem. Meus irmãos, enquanto você não tratar a mágoa no seu coração, você não vai conseguir imitar Jesus, obedecer a Jesus, fazer o que Jesus espera que você faça. E como é que você pode lidar com a mágoa? Quais medidas você pode usar aqui? O que a palavra de Deus diz? Primeiro, já repeti esse versículo tantas vezes aqui na igreja. Está lá em Mateus capítulo 18. Se o teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Tu e ele somente. A primeira coisa, se alguém te feriu, se alguém te machucou, vai ter com ele. Faça a sua parte. Vá ter com ele não para pisar na cabeça da pessoa, não para agredir a pessoa, mas para falar a verdade em amor, com o objetivo de reconciliação. Vá ter com ele e diga, o que você fez não está certo. Mas eu não queria que nós vivêssemos como inimigos. Eu queria que você se arrependesse. E eu estou dando aqui a oportunidade. Eu não quero esse relacionamento. Se eu fiz alguma coisa que eu te machuquei, eu quero te pedir perdão. Eu quero que a partir daqui em diante nós não sejamos inimigos. Se não for possível a reconciliação, às vezes não é possível. Às vezes você vai fazer a sua parte, mas o outro não vai fazer a parte dele. A gente só pode dar os passos por nós. A gente não pode dar o passo pelo outro. Tenha consciência tranquila de ter feito a sua parte. Se o outro não fizer, aí o que você faz? Entrega nas mãos de Deus. A palavra vai dizer tantas vezes, a vingança pertence ao Senhor.
Eu fiz a minha parte. Eu fui buscar a reconciliação. Eu fui estender a possibilidade do perdão. Mas se a pessoa não quer, Senhor, agora eu entrego nas tuas mãos e que o Senhor faça o que eu não posso fazer. Da minha parte, eu não quero ser inimigo dessa pessoa. Da minha parte, eu não quero viver com um coração amargurado. Por isso eu entrego nas tuas mãos. Sabe qual é o problema muitas vezes, irmãos? É porque a gente deixa a mágoa se instalar, a gente não toma nenhuma medida, a gente não dá nenhum passo, e a gente fica vivendo as nossas vidas como se tivesse aquela... Sabe aqueles filmes que mostram a pessoa presa com uma bola acorrentada à perna, uma bola de ferro que pesa não sei quanto, que a pessoa não consegue nem andar com aquilo? Pronto, você está andando arrastando uma bola pesada. E você poderia ter se livrado disso, simplesmente estendendo o quê? O perdão, a possibilidade de reconciliação. Mas você está lá preso ao passado, você não consegue andar, você não consegue sair do lugar, porque tem aquele problema não resolvido, porque você não fez a sua parte. Faça a sua parte, deixe o passado no passado, com a consciência tranquila de que você fez a sua parte. A mágoa, ela só vai te empurrar para a escuridão, para longe do Senhor. É para lá que ela quer que você fique. Quer que você fique ali, triste, isolado, longe de Deus, com o coração cheio de ideias erradas, cheio de pecado, cheio de amargura. É para ali que a mágoa quer te levar. Então lute contra isso. Lute para fazer o caminho do perdão e da reconciliação. E por fim, eu quero te dizer uma coisa. Se você é crente, se você está aqui hoje, você é crente, você entende assim, eu sou crente. Porque um dia eu tive um encontro com Cristo. Eu entendi o que Ele fez por mim naquela cruz. E eu entreguei a minha vida a Ele. A minha vida é dele, não é mais minha. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Ele. E agora eu quero fazer somente aquilo que agrada a Ele. Por isso que eu sou crente. Porque eu creio que Ele pagou o preço do meu pecado. Garantiu vida eterna para mim. Quando Ele morreu naquela cruz, no meu lugar. Se você é crente, eu quero dizer uma coisa para você. Você está no meio de uma família de perdoados. É isso que nós somos. Se você é crente, você não está no meio de uma família de merecedores. Eu sou crente por quê? Porque eu entendi que eu merecia o melhor de Deus. Que eu merecia que Jesus morresse naquela cruz. Por causa de que ele tinha que morrer na cruz? Por causa dos meus pecados? Que pecado? Não, que eu merecia. Ele foi para lá porque eu merecia. Porque ele me amava. Não. Se você é crente, você é de uma família de perdoados. De gente que não merecia nada. A não ser condenação. Mas ao invés de receber condenação, você recebeu o quê? Amor, perdão. Aquela cruz era sua. Mas no dia que o Senhor foi para aquela cruz no seu lugar, e Ele te chamou, vem andar comigo. Por quê? Porque eu te perdoo. Porque você não deve mais nada. Eu paguei tudo naquela cruz. Então você entrou numa família de perdoados. Nós lemos hoje aqui, irmãos, a história daquela mulher. Jesus estava ali, sentado à mesa daquele fariseu. Não era uma mesa como as nossas, que a gente senta em cadeiras. Era uma mesa no chão. Por isso ele estava com os pés para trás, assim, reclinado sobre a mesa. A mulher chegou ali e começou a chorar atrás dele. Nos pés dele, porque os pés dele estavam para trás. E começou a lavar os pés dele. E limpar os seus pés com seus cabelos. Ela pegou o que ela tinha de mais precioso, um perfume caro, e derramou nos pés dele. E o que foi que aconteceu ali? Aquele homem pensou, esse aí não sabe quem é que está mexendo nos pés dele. Se ele soubesse que essa mulher é uma pecadora. Se ele soubesse o que essa mulher tem feito da vida dela. E o que Jesus perguntou? Ele contou a história de um rei que perdoou alguém que tinha uma dívida enorme. Que não tinha como pagar aquela dívida. Ele perdoou a dívida de outro que devia pouco. Ele disse, quem é que vai amar mais esse rei? Qual foi a resposta do fariseu? Aquele que ele perdoou mais. Aquele que ele perdoou a dívida maior.
E ele disse, sabe por que essa mulher está fazendo tudo isso aqui? E você não fez nada? Eu cheguei aqui, você não fez nada, você não lavou meus pés? Porque você acha que você merece. Porque você acha que perdoar você é pouquinho assim, ó. Essa mulher sabe o tanto que ela foi perdoada. Aquele que muito recebeu perdão, muito ama. E só no momento que você entender o que o teu pecado fez com o Filho de Deus sem pecado naquela cruz. Era você que devia passar a eternidade inteira. Mas olha o tamanho do perdão dele, do amor dele, da graça dele. No dia que você entender isso, então você vai entender um Deus que me perdoou assim. Como é que eu não vou perdoar aqueles que pecaram contra um pecador miserável como eu, que não merecia nada? Meu convite é, vá para Cristo essa noite. Relembre o tamanho do perdão dele. O quanto custou o perdão dele. O tamanho do amor dele. Entenda. Nós somos um povo perdoado. Então não dá para a gente não estender perdão para os outros. Vamos orar?